Empresário revela sondagem do Atlético Mineiro em relação a zagueiro interessante. Fred está fechado com o Galo, sim ou não? Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Fred está fechado com o Atlético Mineiro, informação que correu o mercado e em especial as redes sociais nas últimas horas, dá conta que as negociações avançaram. Fred, volante, que já foi da seleção brasileira, de Manchester United, pertence hoje ao Fenerbahçe. E toda essa especulação começa quando a esposa do Fred, a Monique Salum, posta nas suas redes sociais a aquisição de uma nova casa da família em Nova Lima, cidade muito próxima de Belo Horizonte. A partir daí os boatos começaram a ganhar mais força. O Atlético admite que trata com o jogador há bastante tempo. Paulo Brax é um entusiasta da ideia e há 5 meses conversa quase que diariamente com o Fred sobre a possibilidade dele ser contratado. Perguntei para um dirigente importante do Galo se o negócio está fechado, abre aspas para ele, não é impossível, mas hoje ainda é difícil. Tudo porque o Fred ainda tem mais um ano de contrato no Fenerbahçe, onde ganha 2.700.000 reais por mês. E o Fred, que ia terminar a temporada em baixa na Turquia, nos últimos 3 jogos do ano fez 3 gols e deu 2 assistências, dando uma bela melhorada nos seus números e também na sua imagem com o torcedor do Fenerbahçe. O Galo está tentando contratá-lo em definitivo na metade do ano. Se não for possível para agora, certamente para julho do ano que vem, até porque o Fred, que é torcedor atleticano, já admitiu o sonho de voltar a seu clube do coração. Bora de informação exclusiva, o zagueiro Joaquim, ex-Santos e Cuiabá, interessa ao Atlético Mineiro. Pelo menos é o que garante Luiz Carvalho, representante do atleta. Conversei com o Luizinho Piracicaba, como ele é mais conhecido, para perguntar sobre o futuro do Joaquim. E o Luiz disse, abre aspas, não existem propostas, mas Atlético Mineiro e Internacional sondaram a situação. Vale a lembrança de que o Joaquim tem contrato longo com o Tigres, mas hoje está mais barato do que em outros tempos. O Tigres chegou a pedir 10 milhões de dólares para negociá-lo. Hoje é possível imaginar que esse negócio possa acontecer entre 6 e 7 milhões de dólares. Jogador que havia sido comprado do Santos por 7 milhões e meio de euros. Só para completar, registrar que o atleta com 27 anos de idade é titular absoluto lá no México. Foram 32 partidas começando o jogo e outras 9 entrando a partir do banco de reservas e no decorrer da partida. Azuca perguntando sobre novidades no Galo. Ontem, durante a live, vocês me perguntaram sobre Fred. E eu mandei mensagem para o Paulo Brax, mas o Brax só me respondeu hoje cedo. Então eu atualizo para vocês a resposta do Brax. Eu tinha perguntado, Brax, a contratação do Fred é impossível? E a pergunta se faz pertinente porque ontem um HG, o Everton Guimarães, que é muito bem informado sobre o Galo, disse que havia uma enorme chance de o Fred ser contratado. A resposta do Brax foi a seguinte, impossível não, difícil sim. Converso com ele há 5 meses, sempre mantive esperança / otimismo. Por que a especulação sobre o Fred cresceu demais desde ontem? Porque a esposa do Fred, ela revelou através das redes sociais, que a família comprou uma casa em Nova Lima, uma cidade muito próxima de Belo Horizonte, onde vários jogadores de Galo e Cruzeiro vivem, né? Foi o suficiente para que todo mundo entendesse. Bom, já que comprou uma casa, é porque ele está voltando. O que eu consegui apurar é que, assim, há interesse, há muita vontade do Atlético, mas não é uma operação simples, e não é simples por quê? Porque o Fred terminou jogando bem, ele fez 3 gols e deu 2 assistências nos 3 últimos jogos da temporada no Fenerbahçe. Ele tem mais um ano de contrato com o clube turco, tá? E por lá ganha 2.700.000 reais mensais. Então, tirá-lo de lá nesse momento, vai haver a necessidade de investimento, enfim. O que dá para cravar é que se não voltar agora em julho, o Fred será reforço atleticano em julho do ano que vem, ao fim do contrato. Ele é torcedor do Galo, tem a intenção de voltar para o clube que o formou, e isso vai acabar acontecendo mais cedo ou mais tarde. Beleza? Importante fazer esse registro e contar para vocês os próximos passos de Fred no Clube Atlético Mineiro. Também em live de ontem, vocês tinham me perguntado sobre Joaquim. Vocês vão lembrar do Joaquim, né? Zagueiro formado no Cuiabá, com passagem pelo Santos, que foi vendido para o Tigres do México. Durante a live de ontem, eu mandei mensagem para o Luiz Carvalho, Luizinho Piracicaba, que é o representante dele. Ele me contou que estava em Madrid vendo algumas possibilidades para o Joaquim. Eu perguntei sobre mercado brasileiro, alguém fez proposta?
E o que o Luiz Piracicaba contou é que Atlético Mineiro e Internacional são os interessados. O problema é o valor para compra. Já foi mais caro contratar o Joaquim. A pedida do Tigres do México em outros tempos era de 10 milhões de dólares. Hoje os caras topam negociar por 6 a 7 milhões de dólares, ainda assim, valor considerado bastante alto, né? Mas de qualquer forma já fica no radar aí do torcedor do Galo e do Internacional a possibilidade de contratação do ex-zagueiro do Santos. Que mais? O Atlético tem um bom cenário para poder avançar, mas para isso tem que vencer hoje. O Galo enfrenta o Cienciano às 7 horas da noite. Vencendo os 2 próximos jogos, o Galo fica vivo na competição. Para que o Galo se classifique vencendo os 2 jogos, ele ainda tem que torcer para o Juventude de Las Piedras não vencer as suas 2 partidas. O detalhe é que o Juventude de Las Piedras do Uruguai faz 2 jogos fora de casa, contra o Puerto Cabello hoje e o Cienciano na semana que vem. Um tropeço hoje do Juventude de Las Piedras e uma vitória do Galo já deixa a situação muito clara pro Atlético. No grupo B, esse grupo do Atlético, nessas primeiras 4 rodadas, ninguém venceu como visitante. 8 jogos com 6 vitórias do mandante e 3 empates. Então, Galo, jogando em casa com o seu torcedor, de olho também no jogo do Juventude de Las Piedras na Sul-Americana. No grupo B, Galo tem 4 pontos, então, Galo. Cláudio Rezende, já vamos falar da montagem do time do Galo. Tem novidade, né? O Vitor Hugo voltando a ficar à disposição. O técnico Barba Domingues tem que colocar um Galo forte hoje, hein, Barba? Galo precisa da vitória, mas a janela se aproxima, Cláudio. Janela de transferência chegando, e aí o torcedor já fica animado com possibilidades, novos negócios, gente chegando, gente também para sair. Quem é a bola da vez para chegar à cidade do Galo? 11h45, chega mais, Rezende, um abraço, bom dia, Cláudio. Um abraço, Thiago, bom dia a você, bom dia a todos aqui no Rádio Esportes desta quinta-feira, dia de jogo do Galo. Olha, Thiago, o Atlético, e não é de hoje, né, que busca o retorno do volante Fred que esteve na última Copa do Mundo com a seleção brasileira. Jogou muitos anos no futebol inglês, no Manchester United, e está há algumas temporadas no Fenerbahçe da Turquia. E o Fred, Thiago, pelo que a gente pôde apurar, e não é só de agora, o Paulo Brax está tentando a contratação dele já há uns 5 meses e não saiu da mesa. Continua com essa expectativa de que possa trazê-lo nessa janela do meio do ano. Não é um cenário fácil e a gente vai explicar aqui na Itatiaia pelo que a gente pôde apurar aí nas últimas horas. Mas quem está no YouTube, Thiago, a gente tem inclusive imagens exclusivas, né? Que o Fred desembarcou essa semana em Belo Horizonte e foi até a casa dele. Porque o Fred construiu uma casa ali no Alphaville, em Nova Lima, e ele com a esposa e os filhos pisando com o pé direito, né, na nova casa. É o vídeo, quem tá no YouTube tá acompanhando. Quem tá pera aí, Cláudio. Casa é a sua, a minha. Ó, a porta, mansão, né? Só a porta da casa do Fred. Tá no YouTube, viu? Vou descrever pra você do. E o piso? E o tanto que brilha o piso? Olha lá. Oh, parece que é um espelho, cara. O porcelanato, não sei. Comprou na Santa Cruz Acabamentos, né, Fred? Aproveitou, economizou. Mas olha que casa bonita, hein, Cláudio? A Monique, querida Monique Salum, esposa do Fred. Gente da melhor qualidade. A família muito linda. A Monique, ao Fred, toda a felicidade. Que Deus abençoe imensamente o lar de vocês. Fred é um menino batalhador, merece todas as conquistas, agora vai ficar melhor vestindo preto e branco. Atualmente ele veste o amarelo e azul do Fenerbahçe, né, Cláudio? Hoje ele é jogador do Fenerbahçe, e aí a história é a seguinte, viu, Thiago? O Fred, ele tem contrato até o meio do ano que vem, ele tem mais um ano de contrato. Agora quem tá no YouTube tá vendo o Fred cheio de malas, hein, Thiago? Trouxe muita mala, hein? Olha, eu recebi essa imagem de um amigo que tava lá em Confins, o cara falou assim: ô, Thiago, você lembra do Leonardo Jardim quando disse que estava vindo só para um casamento e estava com 6 malas de 23 quilos? Falei, tava esquisito aquilo. No dia seguinte ele foi anunciado no Flamengo. O Fred tá ali com 1, 2, 3, 4, 5 malas, Cláudio Rezende. E sozinho, né? Então não é mala porque eu quando viajo com a esposa é mais ou menos isso aí. É 1 mala pra mim e 5 pra ela. Agora o Fred tá olha lá a mala, rapaz. É tanta mala que ele perdeu uma, correu. Olha aí, precisou de uma caminhonete pra receber o Fred. A quantidade de mala, Cláudio. Ele veio de férias, né, Thiago? Já terminou lá o campeonato turco. Inclusive o Fenerbahçe já faz alguns anos que não consegue ganhar lá, né?
O Galatasaray foi campeão de novo, mas o Fred, ele vive um bom momento lá. E o que eu pude apurar é que o Atlético, o Paulo Brax principalmente, está nessa empreitada, né, de convencer o Fred de retornar. Porque, para quem não se lembra, ele começou no Galo, né? Base do Atlético, depois acabou indo para o Internacional, terminou a base lá no Inter e aí ganhou o mundo. Mas o Fred, Thiago, ele foi titular em muitas partidas, um jogador importante, está com 32 anos, o contrato dele vai até o meio do ano que vem, com possibilidade de renovação por mais um ano. Ele está valorizado por lá. Nos últimos jogos, ele conseguiu 2 gols e 3 assistências nos últimos 3 jogos do Fenerbahçe. O time não conseguiu ser campeão. Nesse último ano, foram 45 partidas, 4 gols, 5 assistências. Paulo Brax está tentando, mas, por enquanto, o que a gente pôde apurar, Thiago, é que não houve nenhuma negociação com o Fenerbahçe. Ele tem contrato por lá e, para ele sair antes, ou o Fred chega lá, Thiago, e fala, eu quero ir embora, e aí vamos negociar a minha saída antecipada, ou o Atlético vai ter que ir ao Fenerbahçe para conseguir um valor para a liberação antecipada, o que o Atlético ainda não fez. Então é uma negociação considerada difícil, mas é prioridade. É um jogador que tem identificação aqui, é atleticano, Thiago, mineiro de Belo Horizonte. Então o Galo vai tentar. O Fred, agora falar que ele está já chegando, já é uma outra história, não é a realidade de momento, mas é um jogador que interessa e o próprio Paulo Brax, na entrevista, já disse essa situação, Thiago. Cláudio, é um jogador que agrega muito, né? Experiência, poder de marcação, visão de jogo, né? Um cara que contribui muito nesse meio campo, sabe jogar sem e com a bola. Acho que ele poderia jogar no lugar do Alan Franco, por exemplo, que é um jogador que não é unanimidade, é um jogador muito regular, a gente já comentou sobre o Franco aqui em outras oportunidades, mas não é brilhante, não teria a qualidade, por exemplo, que tem o Fred. Então acho que podia ser um jogador a sair do time. Você tem configurações ali, porque você tem jogadores versáteis nesse meio campo do Atlético, que jogam como primeiro e como segundo homem de marcação. Mas você poderia ter um meio campo com Maicon e Fred, talvez, ou você poderia abrir mão de Fred e de Alan Franco, colocar talvez um volante mais marcador e aí depois o Fred, mas é porque o Atlético não tem também essa peça. Tem o Tomás Pérez, mas que vive de altos e baixos também, não me parece ter caído muito no gosto do Barba Domingues. Então acho que seria essa configuração Fred e Maicon, um meio campo experiente, com consistência, com qualidade, com capacidade de sair jogando, de ter a bola nos pés. Acho que o Fred é incontestável, como você falava, chega e troca de roupa e vira titular. Eu acho que a questão toda para a chegada dele são os moldes dessa contratação. Teria que pesar e muito o desejo do atleta de retornar ao Brasil. Acho que de ter uma casa nova, de vir cheio de malas, pode indicar que talvez ele esteja, né, mesmo a fim de retornar, de viver uma experiência nova aqui no futebol brasileiro, de deixar lá a Europa. Então acho que teria que pesar muito e acho que ele teria que, né, assim, se colocar muito disposto para ajudar nessa negociação, de que ele quisesse sair, enfim, para voltar. E o Atlético tem que pensar também nos moldes dessa contratação, no sentido, quanto tempo de contrato, né? A gente está falando de um jogador já de 33 anos. Qual que seria o salário? Eu vi por alto aí gente falando, pode pagar até 2 milhões de salário para o Fred. Eu acho muito para um time que tem outras carências também no elenco. O Atlético não precisa só de um jogador para essa janela do meio do ano. O Atlético precisa de mais gente para encorpar esse time, para ser capaz, inclusive, de brigar em 3 competições, já que o Atlético agora colocou a Sul-Americana também como uma prioridade para 2026. Então, isso tudo tem que ser pesado, né? O investimento que você faz em um vai te tirar a oportunidade, a capacidade de investir em outros. Eu acho que o Atlético precisa muito de um meio-campista armador também para esse meio-campo. É uma posição que o time sente muito. Eu acho que o Atlético precisa de zagueiro. Então, tudo isso tem que ser avaliado internamente e, óbvio, para chegar, gente tem que sair, né? Então passa também por encontrar caminhos, encontrar aí novos clubes para peças que estão no elenco hoje e que estão sendo muito pouco utilizadas, até para abrir espaço para essa folha salarial, porque quando a gente está falando de jogadores de prateleira de cima, consequentemente a gente está falando também de jogadores que têm um valor mensal aí mais alto, né, Thiago? Isso, Nath, não é pouco não, né? A informação de que ele ganha quase 3 milhões hoje no futebol da Turquia. Olha, Oliveira, você sabe que eu adoro o chat aqui do YouTube, a galera vai interagindo. Eu perguntei a Nath no lugar de quem o
O Fred jogaria. Aí o Guilherme Milagres mandou aqui. Thiago, essa é fácil. Eles serão reserva de luxo para o intocável Tony Alan Cross Franco. Bom dia, Alê. Bom dia, Tiagão. Bom dia aos companheiros e todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. O Alan Franco realmente muda treinador e ele sempre é titular. Não acho um mau jogador, mas acho que você pode, hoje em dia, pensar numa condição de reserva para ele, sim. Principalmente se vier o Fred. É uma posição, essa de segundo volante, que não é uma carência exatamente do Atlético, né? Seria um negócio de ocasião. Por isso que a gente tem que levar em consideração o custo-benefício, porque é uma posição que o Atlético tem boas alternativas. Para responder assim especificamente a sua pergunta, no lugar de qualquer um. Mas o meu meio-campo você pode formar, se for com 3, com Michael, Fred e Vitor Hugo, se for com 4, e aí no mundo ideal, né, onde todo mundo esteja jogando bem, saudável, Michael, Alexander, Fred e Vitor Hugo. Você pode fazer com 4, porque você tem muitas opções ali, mas o que a Nath fala tem todo sentido sempre, mais uma vez, tem que ser a relação custo-benefício, porque, vou repetir aqui, não chega a ser uma posição carente. Qual a posição carente do Atlético, por exemplo? Um primeiro volante é mais urgente do que um segundo homem, né? Então isso tem que ser considerado. Mas o Fred, ele joga aonde ele quiser no time do Atlético.